Segundo Crônicas, capítulo 17. Josafá, filho de Asa, foi seu sucessor. Ele fortaleceu Judá para que pudesse resistir a Israel. Colocou tropas em todas as cidades fortificadas de Judá e designou guarnições adicionais para a terra de Judá e para as cidades de Efraim que seu pai Asa havia conquistado. O Senhor esteve com Josafá, pois ele seguiu o exemplo dos primeiros anos de seu pai e não adorou as imagens de Baal. Buscou o Deus de seu pai e obedeceu a seus mandamentos, em vez de seguir as práticas perversas do reino de Israel. Por isso, o Senhor estabeleceu o controle de Josafá sobre o reino de Judá. Todo o povo de Judá trazia tributos a Josafá, e ele se tornou muito rico e respeitado. Comprometeu-se de coração a seguir os caminhos do Senhor. Removeu de Judá os santuários idólatras e os postes de Aserá. No terceiro ano de seu reinado, enviou seus oficiais, Ben-Hail, Obadias, Zacarias, Natanael e Micaías, para ensinarem em todas as cidades de Judá. Com eles foram os levitas Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zerimamote, Jonatas, Adonias, Tobias, Tobi, Adonias e os sacerdotes Elisama e Jeorão. Eles levaram consigo cópias do livro do lei do Senhor e foram por todas as cidades de Judá ensinando o povo. Então o temor do Senhor caiu sobre todos os reinos vizinhos, de modo que nenhum deles declarou guerra a Josafá. Alguns filisteus trouxeram presentes e pratas como tributo, e os árabes trouxeram 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Josafá se tornou cada vez mais poderoso e construiu fortalezas e cidades para servirem como centros de armazenamento em toda a terra de Judá. Guardou muitos suprimentos na cidade de Judá e colocou em Jerusalém um exército com guerreiros experientes. Seu exército foi registrado de acordo com os clãs. De Judá havia 300.000 soldados organizados em grupos de 1.000, sob o comando de Adna. Em seguida, vinha Joanã, que comandava 280.000 soldados. Depois dele vinha Amazias, filho de Zicre, que apresentou voluntariamente para serviço do Senhor e que comandava 200.000 soldados. De Benjamim havia 200.000 soldados equipados com arcos e escudos. Seu comandante era Eliada, guerreiro experiente. Em seguida vinha Josabade, que comandava 180.000 armados. Essas eram as tropas que estavam à disposição do rei, além daquelas que ele havia colocado nas cidades fortificadas em toda a terra de Judá. 2 Crônicas, capítulo 18. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote de Gileade. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: Você irá comigo a Ramote de Gileade? Josafá respondeu: Claro que sim. Você e eu somos como um só. Meus soldados são seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou: Antes, porém, consulte o Senhor. Então o rei de Israel convocou os profetas a cerca de 400 no total e perguntou: Devemos ir à guerra contra Ramote de Gileade ou não? Todos eles responderam: Sim, devem. Deus entregará o inimigo nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: Acaso não há aqui um profeta do Senhor? Devemos consultá-lo também. O rei de Israel respondeu a Josafá: Há mais um homem que pode consultar o Senhor para nós, mas eu o odeio, pois nunca profetiza nada de bom a meu respeito, só coisas ruins. Chama-se Micaías, filho de Imlá. O rei não devia falar assim, respondeu Josafá. Então o rei de Israel chamou um de seus oficiais e disse: Traga Micaías, filho de Imlá, rápido. Vestidos com seus trajes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um em seu trono, na eira junto à porta de Samaria. Todos os profetas estavam profetizando diante deles.
Um dos profetas, Zedequias, filho de Kenaaná, fez chifres de ferro e declarou: Assim diz o Senhor, com estes chifres o rei ferirá os sírios até a morte. Todos os outros profetas concordaram, dizendo: Sim, suba a Ramote-Gileade e seja vitorioso, pois o Senhor entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que foi buscar Micaías lhe disse: Veja, todos os profetas prometem vitória para o rei. Concorde com eles e também prometa sucesso. Micaías, porém, respondeu: Tão certo como vive o Senhor, direi apenas o que meu Deus ordenar. Quando Micaías chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Micaías respondeu: Sim. Suba e será vitorioso, pois eles serão entregues em suas mãos. Mas o rei disse: Quantas vezes preciso exigir que diga somente a verdade quando falar em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: Vi todo Israel espalhado pelos montes, como ovelhas sem pastor. E o Senhor disse: Seu líder foi morto, mande-os para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: Não falei? Ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins. Micaías prosseguiu: Ouça o que o Senhor diz. Vi o Senhor sentado em seu trono, com todo o exército do céu ao redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: Quem enganará Acabe, rei de Israel, para que vá à guerra contra Ramote-Gileade e seja morto ali? Houve muitas sugestões, até que por fim um espírito se aproximou do Senhor e disse: Eu o enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. E o espírito respondeu: Sairei e porei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. O Senhor disse: Você conseguirá enganá-lo. Vá e faça isso. Como vê, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas, pois o Senhor decretou sua desgraça. Então Zedequias, filho de Kenaaná, se aproximou de Micaías e lhe deu uma bofetada. Como foi que o Espírito do Senhor me deixou falar com você? Perguntou ele. Micaías respondeu: Você descobrirá em breve, quando tentar se esconder em algum quarto secreto. Então o rei de Israel ordenou: Prendam Micaías e levem-no de volta a Amon, governador da cidade, e a meu filho Joás, com a seguinte ordem: Ponham este homem na prisão e dê-lhe apenas pão e água até que eu volte da batalha em segurança. Micaías, porém, respondeu: Se voltar em segurança, significará que o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou aos poucos que estavam ao redor: Todos vocês prestem atenção às minhas palavras. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, levaram seus exércitos para atacar Ramote-Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: Quando entrarmos no combate, usarei um disfarce para que ninguém me reconheça, mas você vestirá seus trajes reais. O rei de Israel se disfarçou e os dois foram à batalha. Enquanto isso, o rei da Síria tinha dado as seguintes ordens aos comandantes dos carros de guerra: Ataquem somente o rei de Israel. Não lutem contra ninguém mais. Quando os comandantes dos carros de guerra sírios viram Josafá em seus trajes reais, foram atrás dele. É o rei de Israel, disseram. Contudo, Josafá clamou e o Senhor o salvou. Deus o ajudou e afastou dele seus inimigos. Assim que os comandantes dos carros perceberam que ele não era o rei de Israel, pararam de persegui-lo. Então um soldado sírio disparou uma flecha a esmo e acertou o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. Dê a volta e tire-me daqui, exclamou Acabe para o condutor do seu carro. Estou gravemente ferido. A batalha, cada vez mais violenta, prosseguiu durante todo o dia e o rei permaneceu em pé, apoiado em seu carro, de frente para os sírios. Ao entardecer, quando o sol se punha, ele morreu. Segundo Crônicas, capítulo 19. Quando Josafá, rei de Judá, voltou em segurança a seu palácio, em Jerusalém, o vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro dele. Porque o rei ajuda os perversos e ama os que odeiam o Senhor? Perguntou-lhe Jeú. Por causa disso, o Senhor está muito irado com você. Mas ainda há algo de bom em você, pois
removeu os postes de Acerá de toda a terra e buscou a Deus de todo o coração. Josafá morava em Jerusalém, mas saía para visitar o povo por todo o território, desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, a fim de animar todos a voltarem para o Senhor, o Deus de seus antepassados. Nomeou juízes na terra em todas as cidades fortificadas e lhes disse: sejam cuidadosos, lembre-se de que não estão julgando para agradar as pessoas, mas para agradar o Senhor. Ele estará com vocês sempre que derem um veredito. Temam o Senhor e julguem com integridade, pois o Senhor nosso Deus não tolera injustiça, nem imparcialidade, nem suborno. Em Jerusalém, Josafá nomeou alguns levitas, sacerdotes e chefes de famílias de Israel para julgarem os casos que envolvessem a lei do Senhor e questões cíveis. Estas foram suas ordens para eles. Hajam sempre no temor do Senhor, com a fidelidade e o coração íntegro. Toda vez que chegar até vocês uma causa de seus compatriotas israelitas de outras cidades, seja de homicídio, seja de outra violação da lei, dos mandamentos, dos decretos ou dos estatutos de Deus, advirtam-nos para que eles não pequem contra o Senhor, a fim de que a ira dele não venha sobre vocês e sobre eles. Se agirem desse modo, estarão livres da culpa. Amarias, o sumo sacerdote, terá a última palavra nos casos relacionados ao Senhor. Zebadias, filho de Ismael, líder da tribo de Judá, terá a última palavra em todas as questões relativas ao reino. Os levitas os ajudarão nesse trabalho. Sejam corajosos no cumprimento de seus deveres e que o Senhor esteja com aqueles que agirem corretamente. Curta, comente e compartilhe.